a importância das vendas no varejo. Gente, o varejo é um setor muito, muito grande. E as vendas, elas são um motor de qualquer negócio varejista, né? A gente precisa vender. Se a gente não tem venda, a gente não tem receita, a gente não tem crescimento, a gente não tem lucro e não tem uma sustentabilidade do nosso negócio. Isso é óbvio. São as vendas que garantem o fluxo para que a gente possa pagar nossos fornecedores, para que a gente possa investir em marketing, para que a gente possa remunerar os nossos colaboradores, para que a gente possa arcar com as nossas despesas, com os nossos impostos e para que a gente possa ter lucro no final do mês. E olha esse dado super importante que eu trouxe para vocês. No Brasil, o varejo representa aproximadamente, gente, olhem isso, ele representa aproximadamente 20% do PIB nacional. E ele emprega, o nosso grande setor do varejo, emprega mais de 10 milhões de pessoas diretamente. Imagina indiretamente, né, amor? Então, assim, é um setor gigantesco, né? E isso eu trouxe, é uma fonte do IBGE, tá bom? Isso mostra, gente, a relevância do nosso setor para nossa economia. É muito grande. Então, a gente tá no setor, acredito que a maioria de vocês está no varejo, né? Que foi para isso que a gente fez também o nosso treinamento de hoje, para ensinar a maioria dos varejistas. Então, vocês sabem que é um segmento muito grande, né? É um setor muito grande, de muitas oportunidades e de muitas imprevisibilidades também, de muitas inconstâncias, quando a gente não sabe aproveitar bem as datas sazonais ou as oportunidades que chegam até a gente, quando a gente não sabe engajar nossas pessoas, quando a gente não tem uma equipe fortalecida, quando não tem cultura empresarial. Então, assim, começa a se tornar um grande desafio, como qualquer outra empresa, como qualquer outro setor, mas o varejo ele é muito dinâmico, então tem essa coisa, né, da dinamicidade, do grande volume, às vezes a gente precisa empregar muitas pessoas, então começam a ter essas nuances, né, que vão trazendo mais desafios para nossa vida, digamos assim. E aí que eu quero falar para vocês que temos muitas oportunidades no varejo, porque a gente pode aproveitar as datas sazonais ao nosso favor para gerar esses picos de vendas. E esse que é o nosso intuito do Day Training de hoje, né? Então, ensinar vocês a transformarem essas oportunidades realmente em campanhas que convertem, que vendem. E as datas sazonais, gente, elas nada mais são do que momentos estratégicos, né, gente? Momentos que os nossos consumidores estão mais propícios a comprar. Momento que a gente tem demanda, né? E quando a gente fala de data sazonal, a gente pode incluir Black Friday, pode incluir Dia das Mães, Dias dos Namorados, Natal, Páscoa. Então, são datas que os nossos consumidores estão mais propensos a gastar. E muitas vezes, gente, o varejista, o lojista, o empresário esquece dessas datas e não aproveita esses momentos para criar esse fluxo maior para a loja e gerar esses picos de vendas. E aí espera que no final do mês a meta seja batida num passe de mágica. Segundo um estudo, gente, eu trouxe um estudo aqui para vocês da Neo Trust, que é um censo de varejo online, o maior censo de varejo online do Brasil. Ele falou que o e-commerce brasileiro faturou mais de 4,2 bilhões, isso só na Black Friday lá do ano de 2021, que foi quando eu consegui a referência dessa pesquisa. Então, em 2021, pensa, 4 anos atrás, a gente já faturava 4,2 bi no e-commerce, isso numa Black Friday. Então, isso em comparação com o ano de 2020 teve um crescimento de 5%. Então a gente vê que são datas muito poderosas, datas de muito chamariz, onde o nosso consumidor realmente está muito propenso a comprar da gente, realmente tem esse desejo intrínseco aí de gerar, de comprar. Então a gente precisa gerar o empurrãozinho para que essas pessoas, precisa gerar o empurrãozinho que eu digo, né? Gerar mais desejo, passar confiança, autoridade, para que essa pessoa consiga comprar de você. No Dia das Mães, gente, de 2022, olhem isso, as vendas no varejo cresceram 18% em relação ao ano anterior. Só no Dia das Mães a gente movimentou mais de 24 bilhões de reais. Gente, e o Dia das Mães, todo mundo que trabalha no varejo sabe que o Dia das Mães é o segundo Natal. É o segundo maior evento do ano, que só perde ali pro nosso Natal. Então a gente tem até o costume de falar que é o segundo Natal. Outro dado, na Páscoa de 2023, o setor de chocolates registrou um aumento de 15% nas vendas em comparação com o seu ano anterior.
Renner, olha o crescimento, o varejo vem crescendo ano após ano. Marcas como Copenhagen, Cacau Show realizaram campanhas agressivas, personalizadas, a gente vai entender a importância da personalização também e das promoções exclusivas, dos kits exclusivos, né? Então isso mostra que em 2023 já essas marcas, né, utilizaram dessa data sazonal para crescer mais de 15% nas suas vendas. E por que a gente deve explorar mais as datas sazonais? Primeiro porque a gente, nessa data, a gente pode ter um potencial de aumento de ticket médio muito grande, porque se as pessoas já estão propensas a gastar, então se a gente criar campanhas e explorar essas datas, a gente pode sim aumentar o nosso ticket médio. Segundo, a gente tem ali um impulso de novos clientes, né? Então, quando a gente faz campanhas que são mais segmentadas, campanhas que são pensadas estrategicamente para atrair um público novo, a gente consegue sim ter mais clientes novos na nossa base. Claro, sabemos que clientes novos o tempo inteiro não é o que sustenta o nosso negócio, né? A gente precisa para ter perenidade nas nossas empresas, precisa da recorrência dos nossos clientes antigos, né? Não só atrair clientes novos, mas clientes novos são super importantes para o nosso negócio também. Terceiro ponto é que fortalece a nossa marca. Quando a gente cria campanhas, quando a gente faz um bom planejamento de ações, a gente gera visibilidade para o nosso negócio, a gente gera muito reconhecimento de marca, a gente cria vínculos emocionais com o nosso cliente. Então isso fortalece demais a nossa presença de marca. Quarto, né? A gente está no quarto, giro de estoque. Né, quando a gente tem produtos ali que estão mais paradinhos, que a gente não pode expor todos os dias na nossa loja, né, ou que não dá para expor, ou que às vezes não tá tão atrativo para o nosso cliente, a gente pode aproveitar dessas datas sazonais para montar kits, montar combos com esses produtos, para fazer promoções, né? Então, assim, é criar uma preparação, criar um planejamento, criar muito bem essas campanhas para aproveitar esse período que as pessoas já estão propensas a gastar, propensas a comprar. Aí eu trouxe para vocês alguns exemplos do setor de moda, de beleza, de alimentação, que tiveram impactos reais nas vendas dessas empresas. E o primeiro delas foi a campanha da Farm que ela fez, um Dia das Mães, que foi uma campanha que foi focada, né? Vou entender mais pra frente também o poder de gerar conexão emocional com o nosso cliente. E que empresas que geram conexão emocional, encantam muito mais o cliente, retém mais o cliente, conecta mais com o cliente, gera mais relacionamento e essas pessoas são muito mais propensas a voltar a consumir de vocês. Então, o que a Farm fez? Ela fez uma campanha focada na conexão emocional entre mãe e filhas. E aí ela lançou uma coleção cápsula exclusiva. Gente, olha a importância da exclusividade. E isso resultou apenas num aumento de 30% de vendas no seu período. Imagina aí, vocês aumentarem 30% de vendas na loja de vocês. Isso foi o que aconteceu mês passado com as nossas lojas da Luiza Barcelos, nossas lojas de sapato. A gente ficou em top 3 de todas as lojas, são 78 lojas e a gente ficou em terceiro lugar. Das franquias, né, são 78 lojas próprias e franquias. Ficamos em terceiro lugar geral e das franquias nós somos o primeiro lugar disparado de todas. Então a gente a gente passou lugares tipo grandes centros como São Paulo, né? Ficamos atrás só de 2 lojas que são super mais antigas, né? São lojas super consolidadas já de mais de 20 anos da marca. Então, assim, mostra que, usando as estratégias certas, a gente pode ter resultados reais muito bons. A gente cresceu 30%, a gente vendeu em março quase o que a gente vendeu no Natal. Crescemos 30% com relação a março do ano anterior. Isso é muito. A gente vendeu quase o que a gente vendeu no Natal. Assim, alguns, sei lá, por mais uns 10%, 20% de aumento de faturamento, a gente já tinha batido o nosso Natal. Mas assim, no mês de março. Mas vocês vão entender as campanhas que a gente criou para esse mês. Vocês vão entender o planejamento que a gente criou para o mês de março. E aproveitou o mês das mulheres para gerar muito desejo, para engajar muito a nossa equipe. Porque eu acho que o segredo, além de gerar
desejo, conexão com as nossas clientes no mês de março, a gente engajou demais o nosso time. A gente começou com estratégias novas de engajamento desde janeiro de 2025 e desde janeiro a gente vem crescendo consecutivamente. Em janeiro a gente cresceu o quê? Eu acho que foi uns 10%. Fevereiro, é que eu não tô com os números aqui abertos, mas fevereiro a gente cresceu 20 e pouquinhos, 23%, e março a gente cresceu mais de 30%. E abril também a gente tá com boas expectativas. Segunda marca que também utiliza das datas sazonais, vocês podem ver, gente, as grandes marcas, todas elas utilizam. E o que a gente fez, eu entendi que eu precisava olhar também para o que as grandes marcas faziam. Eu podia olhar e me inspirar nas grandes marcas e trazer isso para minha realidade. Então não é porque a Boticário está fazendo, Havaianas, Farm, marcas maiores estão fazendo, que você fala, é muito distante da minha realidade. Não, a gente pode entender a lógica por trás disso e aplicar nas nossas empresas. E o que o Boticário fez no Dia dos Namorados de 2024, ele renomeou a data para Dia do Amor. E aí, gente, olha isso, no Dia do Amor, ele registrou nesse mês, 30% de aumento de vendas em comparação ao ano anterior. E o que eles fizeram foi investir em campanhas com apelo emocional, com muita conexão com o cliente e fizeram kits, combos prontos para presentear. Vai ter um momento dessa aula que eu também vou ensinar a vocês diversos segmentos, eu trouxe exemplos de vários segmentos do varejo, ensinando como vocês podem aproveitar essas datas em cada uma dessas realidades, tá bom? Então fiquem comigo até o final, porque vocês vão aprender, além de montar as campanhas, vão ter várias ideias, várias inspirações para que vocês possam adaptar isso para a realidade de vocês, tá bom? Outro dado aqui do setor de alimentação e bebidas. Então, durante a festa junina, o mês junino, as redes de supermercado, gente, elas normalmente aumentam 25% da venda de produtos típicos. Gente, isso é muito real. Nas épocas de festa junina, a gente montava cada mesa enorme, barraquinhas com milho, canjica, canela, o que mais, amor? Tipo, curau pronto, pamonha, canjica pronto, paçoca, muita coisa. E o cliente está propenso. Gente, tá todo mundo falando de festa junina, todo mundo tá fazendo festa junina, tá procurando um lookinho caipira, tá nessa fase, as pessoas esperam pela festa junina no ano. Gente, as datas sazonais, elas movem o nosso consumo, elas incentivam o nosso consumo, elas influenciam na nossa realidade, elas geram expectativa, geram desejo, a gente fica aguardando o mês de junho chegar, a gente fica aguardando pelo Dia das Mães, a gente fica aguardando pelo Dia dos Namorados. Então são datas que a gente espera, são datas que mexem com o emocional do nosso cliente e mexem com a gente também, imagina com o nosso cliente que também é ser humano. Então por isso que a gente aproveitar desse momento que o cliente, que ele já está propenso a comprar, que ele já está aberto a ter uma conexão emocional maior com uma marca, que se ele já quer comprar, mesmo não tendo esse relacionamento, imagina quando a gente cria esse relacionamento, a gente pode, quando é verdadeiro, a gente pode fazer com que isso seja duradouro, que a gente conquiste esse cliente. Então, olhem aqui, durante as festas juninas, as vendas, elas ampliam mais de 25%. Isso é uma fonte da Abras, tá? Associação Brasileira de Supermercado. Então, falando que mais de 25% dessas vendas de produtos típicos, como milho, amendoim, doces juninos, aumentam nessa data, nessa época, mostrando também o poder das datas sazonais. Aqui eu trouxe um exemplo do setor de tecnologia e eletrônicos, eu trouxe um exemplo da Magalu, que realizou também campanhas do Dia do Consumidor. Então aproveitou a data do mês do consumidor para realizar ações focadas, fizeram parceria com influenciadores e isso gerou um aumento de 25% nas vendas de produtos tecnológicos. E isso, olha a estratégia que eles utilizaram, explorou a demonstração de uso e a experiência do cliente. Então eles fizeram conteúdos, fizeram ações com influenciadores, produziram, mostraram a experiência do cliente dentro de loja, utilizando seus produtos e com certeza fizeram alguma ação, alguma promoção e isso resultou num aumento de 25% das vendas. Então olha aí, outra data importante do Dia do Consumidor
As grandes empresas aproveitam essas datas e nós também podemos aproveitar essas datas para gerar picos de vendas em nossas lojas. Esse dado, confesso que quando eu estava escrevendo essa aula me assustou, porque eu não fazia ideia. Mas olhem isso, cerca de 75% dos nossos consumidores planejam suas compras com base nas datas sazonais. Quem é que não sonha, né? Meu marido está aqui do meu lado me ajudando. Quem é que não sonha com aquele presente no Dia das Mulheres? Quem é que não sonha com uma flor? Ou com aquele presente que você quer? Ou com aquele presente que você tanto queria no Dia das Mães? Né? Então, no Natal, todo mundo sonha, todo mundo deseja. Presente no Dia dos Namorados, você fica na expectativa. Então, 75% faz muito sentido, porque essas pessoas, elas planejam suas compras com base nessas datas. Então, o marido que vai dar um presente, ele já sabe, putz, Dia dos Namorados, mês que vem. Então, para ser o Dia das Mães, né? No nosso caso aqui, Dia das Mães, mês que vem, namorados no outro, preciso me planejar para comprar presentes para minha mulher, né, para minha namorada. Então eles planejam suas compras com base nas datas sazonais e esperam essas promoções ou essas ações específicas, né, dessas datas para realizar as suas aquisições. Isso é uma fonte do Google Consumer Survey. E aí, gente, fazendo esse apanhado bem teórico para vocês entenderem a importância das datas sazonais, eu trouxe algumas técnicas de vendas que a gente pode usar nas nossas empresas. Então o intuito aqui é que vocês aprendam essas técnicas, que vocês anotem essas técnicas, para que vocês possam treinar a equipe de vocês a utilizarem essas técnicas. Então, antes da gente entrar no nosso planejamento de ações, no nosso planejamento de metas, eu quero que vocês entendam a importância de vocês terem técnica para atender o seu cliente. Não é só, ai meu Deus, criei a meta, criei a minha campanha, planejei abrir as portas. Não, preciso ter técnica também para fazer a conversão desse cliente. E as técnicas de venda, gente, elas são ferramentas super estratégicas, né? Que dão a oportunidade da gente entender o comportamento do nosso consumidor. Dá uma oportunidade de construir confiança com o nosso cliente e gerar muito valor, para que o cliente perceba valor no que a gente está falando, perceba valor no nosso produto. Então, assim, se a gente não utiliza essas técnicas de vendas, a gente não vende mais. Nossos vendedores viram meros tiradores de pedidos. O cliente entra ali na loja e fala, eu quero isso, e ele vai embora com aquilo. Então, quando a gente utiliza essas técnicas de vendas que eu vou ensinar para vocês agora, vocês passam a ter a oportunidade de aumentar o ticket médio, aumentar o PA, né, o seu produto por atendimento, gerar muito mais valor para o seu cliente, gerar muito mais conexão, fortalecer o vínculo, né, criar mais relacionamento com esse cliente e fazer com que ele retorne no seu negócio, aumentar a recorrência dele. E assim, olha outro dado, eu tô cheio de dado, eu trouxe bastante dado aqui no começo da nossa aula para vocês entenderem e internalizarem realmente que isso é muito importante, que isso faz a diferença no resultado de vocês. Porque empresas que treinam suas equipes para aplicar essas técnicas de vendas que são focadas em relacionamento, como eu vou ensinar para vocês a seguir, apresentam 18% a mais de retenção de empresas que não usam isso, né? Que usam essas vendas mais transacionais, de meu produto vende, ele é maravilhoso, compra. Calma, não é bem assim. Mas se a gente usa essas técnicas relacionais, boas técnicas de vendas, como vocês vão aprender agora, nós temos a oportunidade de aumentar 18% a nossa retenção de clientes. E as principais técnicas de vendas que a gente tem para o varejo são, acho que eu vou apresentar aqui 4 para vocês. 4 técnicas para vocês. E a primeira delas é a venda consultiva. Essa venda consultiva, gente, ela tem o foco em entender a dor do nosso cliente, a necessidade, qual que é o desejo profundo do nosso cliente. Então, realmente se relacionar, virar um consultor ali do seu cliente e entender o que ele precisa para a gente oferecer a melhor solução para ele. Não apenas empurrar qualquer produto, porque o vendedor tem certeza que se ele empurrar um produto que não tem nada a ver com o desejo, com a aspiração daquele cliente ou com a dor, a necessidade daquela pessoa, o cliente, a chance dele nunca mais voltar é grande, porque a gente não ofereceu aquilo que ele realmente precisava. E 74% dos consumidores preferem comprar de marcas que entendem a sua necessidade. A gente não tá falando de 5, 10%, a gente tá falando de 74% dos nossos consumidores. Eles preferem, eles desejam comprar de marcas
que entendem a sua necessidade. Então, ser um vendedor consultivo é ser um vendedor que tem conhecimento das dores e dos desejos do seu cliente. A segunda técnica é aquela venda relacional, que eu vejo que, pra mim, é uma das que mais funciona no longo prazo. É a construção, gente, nada mais é do que uma venda, a venda relacional nada mais é do que a construção de um relacionamento contínuo com o seu cliente. Não é mandar a fotinha pro cliente só quando chega a novidade, não é só esperar o cliente chegar na loja e falar, olha, quanto tempo, fulano, saudade, você faz tempo que você não aparece aqui, né, você tá sumido. É ter um relacionamento contínuo com essa pessoa, visando sempre a fidelização dele com a tua marca. Então, é aquele momento que você vai mandar uma mensagem de Natal, de aniversário, convidar para um evento para dentro da loja, mandar um mimo, criar vínculo, perguntar como que foi a festa, se a roupa que ele usou, se o sapato que ele usou, se o perfume que ele usou atendeu as necessidades, se deu tudo bem, como que... eu vi um post de fulano no Instagram que o filho não tava bem, perguntar como o filho tá. Então, focar em criar relacionamento. Esse é o vendedor relacional. Esse vendedor que tem relacionamento com o cliente, gente, isso é poderosíssimo. Isso faz o cliente comprar muito, muito. E faz o cliente escolher a sua marca, faz o cliente escolher o seu vendedor. Então, assim, todo mundo ganha. Terceira técnica de venda é a venda emocional. Gente, essa técnica é quando a gente gera apelo às emoções do nosso cliente e ao desejo de pertencimento daquelas pessoas. Então, isso cria uma conexão profunda com a marca, né? Então, por exemplo, quando a gente faz campanhas de, vamos supor, Dia das Mães, onde vamos supor que eu tenho uma empresa de joias, né? Então, cria uma campanha Dia das Mães mostrando a importância de cuidar, de valorizar a mãe, né? A importância mostrando, aliás, momentos de pais e mães e filhos compartilhando esse momento de forma especial. E a importância de deixar marcado e registrado aquele momento. E você pode usar isso para registrar como uma joia, né? Você pode dar uma joia para registrar esse momento, para criar essas lembranças, e aí você pode escrever nessa joia, sabe? Pode marcar a data. Então, a importância de compartilhar esses momentos entre mãe e filhos. Então, isso, o que eu fiz? Eu apelei para as emoções e o desejo de deixar marcado, o desejo de gerar uma memória, o desejo de sentir pertencente a esse movimento, né? A ter esse momento guardado com o seu filho. Então, produtos que vendem, que tem apelo emocional, um apelo real, tá bom? Não é um apelo falso, criando campanhas que o cliente vê que é forçado, sabe? Mas quando tem esse apelo emocional, quando gera desejo, quando mexe ali e conecta com o cliente, sabe? Que gira aquele, putz, nossa, que legal, realmente eu queria ter esse momento com meu filho, eu queria deixar registrado, é tão importante, eu me conectei com essa campanha que mostra esses momentos. Eu e meu filho, a gente vive exatamente isso. Então, quando a gente tem esse apelo emocional, as pessoas têm 23% de mais chances de comprar de você novamente. Lembra que eu falei lá no começo que quando a gente gera desejo, mas gera conexão emocional, nossos clientes tendem a comprar mais vezes de nós. E a quarta técnica de venda é a venda sugestiva. Então, é uma técnica de venda que é utilizada para oferecer produtos complementares. Então, quando a gente treina a nossa equipe para aumentar o PA, para aumentar o ticket médio, para oferecer produtos complementares como, sei lá, fazer um cross-selling, um upselling. Então, oferecer um produto que é complementar ao tênis, uma meia, um amaciante de couro, um impermeabilizante de camurça. Então, ou oferecer um produto ali, uma carteira, a pessoa comprou a bolsa, comprar uma carteira, comprar um cinto, um acessório, ou oferecer produtos de uma versão estendida, né, uma garantia a mais, para aumentar o ticket médio daquela compra. Mas isso também, nós precisamos treinar os nossos vendedores para isso, para que não aconteça de uma maneira muito forçada, né? Que aconteça de uma maneira natural, uma maneira que o cliente também não se sinta invadido, porque eu também vejo que tem vendedores que eles querem oferecer tudo. Mas por isso que é importante a gente ter relacionamento. Uma técnica dessa, a gente não anula a outra, tá? Então, assim, é muito importante que eu seja um vendedor, que tenhamos vendedores que têm relacionamento, né? Que são consultores
consultores que entendem as dores e os desejos do nosso cliente, que foquem em criar relacionamento para poder fazer sugestões melhores, cada vez melhores para os nossos clientes. A Starbucks, gente, é referência nas vendas sugestivas. Então, eles têm um treinamento, isso é uma pesquisa da Forbes que eu achei, falando que é super referência, porque eles treinam seus atendentes para sempre oferecer complementos, como doces e salgados. Fui comprar um café, então sempre tem ali, você não deseja adicionar esse item a mais, isso, aquilo, temos promoção do dia, temos combo do dia, no café, por mais tantos reais você leva esse muffin junto. Então, assim, isso é você ser um vendedor consultivo, um vendedor sugestivo, e oferecer mais para o seu cliente. Mas, como eu disse, uma coisa não anula a outra, né? O ideal é que a gente unisse todas essas técnicas de vendas nos nossos vendedores. Isso só é possível com treinamento e constância. Então, gente, empresas que implementam essas vendas consultivas, essas vendas relacionais, essas vendas por sugestão, né? Então, resumidamente, empresas que focam em entender a dor, a necessidade do seu cliente e focam em gerar relacionamento e conexão com os seus consumidores, tem 21% a mais de lucro. Nós não estamos falando de faturamento, nós estamos falando de lucro no bolso. Então, olha a importância de você entender o seu cliente, entender as dores do seu cliente, treinar a sua equipe para que eles sejam bons vendedores, relacionais e consultivos. A importância de que isso tem para o seu negócio. Isso vai te fazer com que você gere 21% a mais de lucro no final do mês. E aí, eu queria entrar com vocês numa parte muito importante. Porque, beleza, a gente fez esse apanhado teórico, né? A gente entendeu que as vendas são muito importantes para o varejo, né? Que a gente precisa, assim, focar em vender mais. Entendemos que grandes marcas utilizam de campanhas e utilizam das datas sazonais. Entendemos a importância dessas datas sazonais nas nossas empresas, entendemos sobre técnicas de vendas, né? Essas técnicas de vendas e como a gente pode utilizar essas técnicas para poder converter mais nossos clientes, para poder criar mais relacionamento, para poder reter os nossos consumidores, né? Entendemos a importância disso para que a gente possa passar isso para nossa equipe e treiná-los também. Mas após esse apanhado teórico, pode ser que venha na cabeça de vocês, o que eu acredito que vai acontecer com a maioria. Beleza, Malu, super teórico, legal. E agora, por onde eu começo? Eu entendo que é importante eu fazer uma campanha sazonal, mas como eu faço essa campanha? Como eu planejo essa campanha? Como eu defino a meta dessa campanha? Porque antes de planejar essa campanha, eu preciso saber o que eu espero dessa campanha. Quantos eu quero vender nessa campanha? Qual que é o meu objetivo com essa campanha? E por isso que a gente vai entrar agora no papel das metas nas nossas vendas. Porque se a gente não tem um direcionamento, se a gente não tem um planejamento, se a gente não tem um objetivo, qualquer venda serve. Vocês entendem? Vocês não conseguem saber se você foi bem, se você foi mal, se você foi mediano e o que precisa ser ajustado. E a meta, gente, ela é uma bússola. Ela funciona como uma bússola que orienta os esforços da sua equipe. Então é a meta que vai ajudar você manter você focado, manter sua equipe focada naquele resultado, em busca de um verdadeiro resultado. Uma empresa que não tem meta definida, que não tem meta mensal, não tem meta semanal, que não tem meta diária ou que não tem meta para uma campanha sazonal, os vendedores acabam, fazendo o quê? Deixando sempre a última hora. Fica sempre ali postergando, aí vem no final do mês, meu Deus, eu não vou bater o salário que eu queria ganhar. Eles têm a meta, muitas das vezes, nem isso, né? Normalmente os vendedores têm a meta pessoal, mas muitas vezes nem isso, falta vontade ali da pessoa de ter até ela ter a meta dela pessoal. Então, eles vão deixar para o último mês, para a última semana, vão deixar para a última hora e normalmente na última hora a gente não bate meta. Então, gente, uma meta bem definida, ela é fundamental para o crescimento da nossa empresa. Ela é fundamental para a nossa perenidade, ela é fundamental para a sustentabilidade do nosso negócio, né? Para que ele seja um negócio sustentável. E estabelecer metas claras que permite que a equipe se engaje, se motive, isso é fundamental para que elas alcancem o resultado, né? Então a gente precisa ser claro na hora de demonstrar essas metas, precisa ser objetivo e precisa sim ser atrativo para o nosso cliente interno, que é o nosso primeiro cliente, né? O nosso colaborador, para que sim eles construam o resultado da empresa. A meta, gente,
ela é uma construção diária. Diária. Não tem como a gente falar, não bati meta no final do mês. Tá, e aí? O que você fez todos os dias? Precisa sim sentar com o colaborador e mostrar os resultados dele semanalmente. Pelo menos semanalmente. Precisa sim ter meta diária, precisa sim ter meta semanal, sabe? Precisa sim ter esse guia, esse norte para que essas pessoas saibam o que elas precisam fazer e os resultados que elas precisam atingir. E isso entram os incentivos que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Então, para criarmos boas metas, Malu, tá bom, entendi que a meta é fundamental, que a meta é super importante pro resultado, que a meta é super importante pro engajamento, pro desempenho da minha equipe, mas como eu crio uma boa meta? E aí que a gente vai entrar no primeiro momento prático da nossa aula. Eu acho que essa é uma das partes mais poderosas, importantes e fundamentais, sabe, desse day training e também na sua empresa, na construção de uma empresa próspera, como eu tenho certeza que é o que vocês querem construir aqui. E isso começa lá na construção da meta. A meta, gente, como eu disse, ela é uma construção diária e vocês precisam seguir esse passo a passo que eu vou ensinar para vocês agora, para que vocês criem metas reais e atingíveis, claras e interessantes para o seu time. E o primeiro passo para atingir essas metas que realmente fazem sentido, que vão trazer resultados, é avaliar o faturamento médio, avaliar a sazonalidade, o crescimento do ano anterior. Então é você ter base de comparativo. E aí eu trouxe aqui para vocês saberem o que são essas coisas, né? Então, na hora que vou sentar, Malu, vou sentar para montar minhas metas. Como eu monto as minhas metas? Senta e olha o que você vem faturando mensalmente, de média. E o faturamento médio mensal, gente, nada mais é do que a soma dos seus últimos faturamentos dos meses, dividido pelos números de meses operados. Vamos supor que a sua loja vende aí 100 mil reais, vendeu 100 mil reais. Não, esse daqui... Ah, tá, beleza. Já expliquei pra vocês o médio mensal. Deixa eu reforçar aqui. Vamos supor que a sua loja vem faturando entre 100 e 150 mil reais todos os meses. Aí teve um mês que faturou 100, outro 150, outro 80, outro 70, outro 100 de novo, outro 150, outro 170. E aí você juntou todos esses faturamentos dos últimos 12 meses, por exemplo, e dividiu por 12, que foi o número de meses que você operou. E você chegou no faturamento mensal de 100 mil reais, que é a média de meses que você fatura. Então já temos um indicador. A média que eu faturo todos os meses é 100 mil reais. Beleza? E aí a gente vai para o faturamento médio diário. Vamos supor que a sua loja faturou 100 mil reais no último mês e você operou durante 30 dias. Então 100 mil dividido por 30, você tem um faturamento médio diário de R$ 3.333,33. Isso vai ser muito importante lá na frente, guardem esse número. Aí nós vamos comparar com outro indicador, o faturamento do mês anterior. E isso é muito bom na hora de estar construindo as nossas metas, pra gente olhar pro mês anterior e ver, realmente, mês passado, será que esse mês passado foi um mês muito atípico? Não, verdade, foi atípico porque teve Dia das Mães, por exemplo. Então é normal que cresça uns 20, 30, 40% no meu faturamento. Mas vamos olhar para os outros meses, no faturamento anterior. Se o faturamento anterior foi 100, 120 mil reais, faz sentido eu colocar nesse mês uma meta de 200 mil reais? Não faz, né? Então, a gente fazer essa comparação dos resultados de vendas nos meses anterior. Ou também a gente pode comparar, o que eu gosto muito, comparar as metas, comparar as vendas do mesmo mês no ano anterior. Então, vamos supor, pegar ali abril de 2024. Eu vendi 100 mil reais em abril de 2024. Considerando a inflação, nós vamos vender X. Mas vocês vão aprender a fazer tudo isso. Calma. Então, um exemplo aqui. Se o faturamento de março de 2023 foi de 90 mil reais e o de março de 2024 foi 100 mil reais, a gente percebe que tivemos um aumento de 11% de venda. Será que no faturamento de março de 2025 eu vou conseguir faturar 110, 111 mil reais, considerando o meu crescimento dos anos anteriores? Outro ponto muito importante do primeiro passo para você criar uma meta é analisar a sazonalidade do mês. A sazonalidade são as datas que influenciam na tomada de decisão do nosso consumidor, né? Então avaliar se naquele mês tem alguma data que tem mais potencial, como tem Black Friday, no Dia do Consumidor, Mês das Mães, Dia dos Namorados, Páscoa, Festa Junina, Carnaval. Então
levar em consideração também a sazonalidade na hora de fazer metas é extremamente importante. E aí eu trouxe até um exemplo de cálculo aqui para vocês, considerando um faturamento médio de R$100 mil, médio mensal. E aí você sabe que maio é o mês que vende mais, né, o Dia das Mães, e você decide que, olhando para os seus anos anteriores, olhando para os seus meses anteriores, olhando para o seu faturamento médio mensal, você entende que vai ser um mês que vai faturar uns 25% a mais. E aí você decide fazer a sua meta de maio, em vez de ser R$100 mil, que é a sua média de faturamento mensal, você decide fazer R$125 mil. Outro ponto muito importante aqui do passo 1 é analisar sua projeção de crescimento. Baseando no seu desempenho dos anos anteriores, dos meses anteriores, a gente precisa identificar as tendências e os padrões de consumo também do mercado, né? Então, ver as tendências. Olha, eu tô crescendo desde janeiro. Eu cresci 5 no mês, cresci 8 no outro, cresci 10 no outro. Tô tendo uma tendênciazinha de consumo, de crescimento. Ah, peraí, deixa eu pesquisar o meu mercado. Não, realmente o setor da moda tá crescendo 15% no ano. Ah, não, mas tem a inflação também, então eu preciso calcular a inflação. Então não faz sentido eu vender a mesma coisa em março de 2025, sendo que eu tenho inflação, sendo que eu tenho um setor que está crescendo de 15%, um exemplo hipotético, né? Uma hipótese aqui, é um setor que está crescendo 15%. Então todas essas variáveis são importantíssimas na hora da gente construir a nossa meta. E aí o que eu trouxe aqui, ó, se você teve um crescimento de 11% no ano anterior, aí você projeta um crescimento de 15%, porque ano passado, nesse mesmo período, você cresceu 11%, você pode decidir que você conseguirá crescer 15%. Então, sua meta, ela vai sair daquela meta de faturamento média de R$100 mil, ela vai para R$115 mil.